Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda aqui para mais um Leia a Bíblia. Hoje nós vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, pega papel, pega a caneta aí, vamos meditar aí nesse texto. Nós estamos lendo Efésios e hoje nós estamos no último capítulo, Efésios 6. Quero te incentivar novamente a ler esse texto de novo, ler a palavra de Deus todos os dias da sua vida, mas meditar nele com profundidade, talvez. Se você nunca tinha lido Efésios, leu a primeira vez aqui ouvindo, mas não teve a oportunidade de ler sozinho, faça isso, não deixe de ler a Bíblia, beleza? Eu ainda não sei qual vai ser o próximo texto aí que nós vamos ler, mas quero dar continuidade na leitura bíblica com você. Então, se você tem acompanhado aqui, continue acompanhando, que eu vou tentar pelo menos uma vez na semana compartilhar um texto aí com vocês, tá bom? Então vamos lá, Efésios 6, ele vai dizer assim, ó, filhos, então nós já vimos no 5, que Deus diz que nós somos filhos, para nós imitá-los, e aí ele vai trazer toda a coisa, termina falando sobre a questão do casamento, e aí Paulo continua dizendo assim, filhos, obedeçam aos seus pais, então ele está dizendo sobre nós nos sujeitarmos. Lá no capítulo 5, isso é importante para a gente entender, porque ele está dando continuidade na temática. Então ele trouxe aqui para nós, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele vai trazer exemplos da gente se sujeitar, tá? Então é importante para a gente entender. Ele falou do marido com a esposa e agora ele vai falar dos filhos com os pais. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Eu gosto do senso de humor de Jesus e de Paulo aqui escrevendo isso, porque ele é muito simples. Obedece aos seus pais. Por quê? Porque isso é o certo a fazer. Ah, mas não tem a mais. Só que ele vai continuar dizendo, aí a vantagem para os filhos aqui. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então, honre os seus pais, tá? A honra, ela tem a ver com olhar, o olhar daquilo que a pessoa é e muitas vezes não como a pessoa está. É não denegrir, não ficar falando mal, reclamando. A honra envolve muitas coisas, mas honre, fala bem, ame os seus pais, respeitem eles, né? Às vezes não tem uma atitude específica, mas coisas que nós fazemos que as pessoas elas estão sendo honradas e coisas que estão, né? Enfim, tem gente que fala super mal dos pais e não sei o que, e abusa e usa e quer do pai um escravo. Não honre seus pais, né? Você vai ter vida longa na terra. Aí a parte dos pais, que eu tinha me antecipado antes. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e a instrução que vem do Senhor. Para de fazer as coisas do jeito que irrita os seus filhos. Não educa, não senta para educar, não senta para ensinar a palavra de Deus, não gasta tempo com intencionalidade de fazer isso e depois faz coisas que irritam o filho, principalmente na adolescência. Você já não fez e agora fica irritando. Gente, quantas vezes a gente vê isso? As nossas gerações estão tendo problemas sérios porque a gente não cumpre essas coisas simples. Desde a parte do casamento, como essa parte aqui. É só a gente honrar os nossos pais. É só os nossos pais nos educar e não nos irritar. É simples, né? Mas a gente perdeu. A gente não parou para viver a palavra de Deus com absoluta intencionalidade, levando isso aqui na literalidade de ser a salvação e a plenitude de vida. Nós entendemos que Cristo é real, nós aceitamos Jesus, mas quanta intencionalidade em viver isso aqui nós temos visto nos dias de hoje. Então a gente precisa pensar sobre isso com seriedade, ok? Ele vai falar naquela época existiam escravos, servos, enfim. Ele vai dizer, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Tá? Então era para obedecer com respeito e temor. Se você é um escravo que era cristão, né, que estava seguindo a Jesus Cristo, era para você tratar os seus senhores com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Isso vale para nós como funcionários nos dias de hoje, tá? Como escravos de Cristo,
Então, agora como escravos de Cristo, antes de ser escravo de qualquer senhor, façam a vontade de Deus de todo o coração. Como nós, como escravos de Cristo, devemos fazer a vontade de Deus de todo o nosso coração. Querendo fazer a vontade de Deus. Ou não querendo, mas com toda a nossa entrega, com todo o nosso coração, tá? Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor. E não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também, ele vai falar para os escravos agora e vai falar para os senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. Então tratem eles bem, respeitem eles. Gente, se a gente vivesse isso aqui na plenitude, em todas as áreas da nossa vida, um tentando respeitar o outro, um tentando amar o outro, um tentando tratar bem o outro, vocês não acham que o mundo ia ser muito melhor? A coisa ela é simples, não é complexo. Só que é difícil, mas não é complexo, é simples. E aí vai dizer assim, ó, uma palavra final. Então ele falou sobre essa submissão dos filhos com os pais, dos senhores com os seus escravos, dos escravos com os senhores. E aí ele vai trazer uma palavra final para nós e para Éfeso. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Sejam fortes no Senhor, tá? E em seu grande poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Abrindo parênteses. Vistam-se, ou seja, façam isso daqui. Não é mágica, não é declarar, eu ponho o capacete. Não, coloque o capacete da salvação. Internamente, pense, medite nisso, pense sobre isso, reflita sobre isso, revista sua mente com a salvação. Tá? Eu estou explicando, abrindo um parênteses aqui antes, mas porque tem gente que usa isso aqui como misticismo, lê isso aqui e acha que pronto. Não, não. Tá? Vistam-se, ou seja, é uma atitude que você tem diante disso. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então a nossa luta, tá? A nossa luta é contra governantes e autoridades do mundo invisível. Os grandes poderes neste mundo de trevas contra espíritos malignos e esferas celestiais. A gente não luta contra a carne e o sangue. Isso aqui, ó. O que a gente luta? Espíritos, formas de pensar, coisas que a gente não vê. Tá? Portanto, a gente precisa estar vestido de toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir ao inimigo no tempo do mal. Vai ter o tempo mal, o inimigo vai vir contra nós. Então, depois da batalha, você continuará de pé e firme, porque senão você vai perder. Você vai tomar uma porrada aí. Para você continuar firme de pé, você precisa estar vestido da armadura. Assim, mantenha sua posição. Então, essa aqui é posição de guerreiro. Mantenha sua posição. Você está em guerra. Você está em guerra. Beleza? O que você vai fazer? Você vai colocar o cinto da verdade. Então, tudo que você for se equipar é baseado na verdade, porque é um cinto que te segura, que te sustenta a sua roupa, sua calça ali, mas também o cinto era para colocar as coisas. Então, o cinto da verdade. E a couraça da justiça. Verdade e justiça. Com calçados que usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Então, coloque nos seus pés, calce os seus pés com a paz das boas novas, que é a palavra de Deus, tá? Para que a gente possa estar o quê? Preparados. Aqui tem deixa eu ver. Ou usem a prontidão para pregar as boas novas de paz. Ou seja, esteja sempre com a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, que é uma palavra de paz. Porque nós estamos em guerra aqui, né? Mas não contra as pessoas. Em todas as situações, levem o escudo da fé para deter as
as flechas de fogo do maligno. Então sempre se proteja com a fé. Usem a salvação como um capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então sempre esteja, a sua mente precisa estar revestida, protegida pela salvação. Então você usa ela como um capacete aqui, ó, para proteger a sua cabeça, tá? E empunhe, esteja com a palavra de Deus como uma espada para você lutar mesmo. A palavra de Deus é que vai te ajudar a lutar. Por isso você precisa ler a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Então tudo que você fizer, ore no Espírito, esteja orando. Às vezes não com os seus lábios, mas no Espírito. Quem tem o dom, fala em línguas, enfim, tá? Claro, no seu trabalho, no ambiente com muita descrição. Mas esteja sempre ali em espírito de oração, tá? Permaneçam atentos. Sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Ore por todo o povo santo e seja persistente. Permaneça atento. Nós estamos em guerra, posição de guerreiro, tá? E aí ele vai dizer, orem também por mim. E aí eu digo para você, ore também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Eu também te peço que você faça essa oração para mim, tá bom? Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar a mensagem como embaixador de Deus. Ele estava literalmente preso, tá? Ele estava preso. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Ele está pedindo aqui para ser solto. Ele está pedindo aqui que agora que ele está em corrente, mas continua a anunciar a mensagem como embaixador de Deus, orem para que ele siga falando corajosamente em nome dele, como é o dever dele. Tíquico, que é uma pessoa, lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado, então Tíquico, não sei lá como é que fala esse nome, ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos, que é para dar o relatório, né? E para animá-los. E aí ele vai declarar, a paz seja com vocês, irmãos. Que Deus, o Pai e o Senhor, Jesus Cristo, lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a paz esteja sobre nós. Que Deus nos dê amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Que assim seja na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá? Lembre-se de orar isso aqui também. Se você está tendo dificuldade com o seu patrão, com os seus filhos, ore para que Deus te ajude a ter esse entendimento, essa revelação, para que você, se é pai, não irrite, para que se você é filho, você tenha conseguido honrar os seus pais. Observe aqui como que é essa armadura, como é que eu me visto de verdade? Jesus é a verdade, né? Então eu preciso me encher de Jesus para que eu tenha a verdade em mim. A palavra de Deus é a verdade. A justiça é a justiça de Cristo. Eu fui tratado com graça, eu preciso tratar com graça, eu preciso ser justo, de acordo com a justiça de Deus e não dos homens. E aí você vai buscando viver cada uma dessas coisas plenamente todos os dias da sua vida. Ore sem cessar, leia a palavra de Deus. Tá bom? Eu espero que Deus te abençoe. Eu espero que esse tempo junto, lendo Efésios aqui, tenha sido um tempo muito precioso. Que essas palavras finais aqui de Paulo, elas possam estar verdadeiramente sobre nós. E que Deus continue nos abençoando, nos enchendo da sua graça e do seu poder. Eu vejo você na próxima leitura. Eu ainda não sei qual que é, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia e ela sempre vai nos abençoar. Deus te abençoe. Até a próxima.